Sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre o amor, sobre o relacionamento. Me chamo Francine Ribeiro. Eu ajudo pessoas a encontrar o amor nas suas vidas e nas suas relações. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento, quando me olho no espelho. Todas as pessoas que passam por nossa vida, elas ativam algo em nós. Todas as pessoas que chegam e saem, elas acordam algo dentro de nós. Cada pessoa, cada relacionamento, cada parte de cada um que passa por nós constrói pontes que fazem acordar dentro de nós algumas coisas boas, outras nem tão boas. Mas cada pessoa é como se fosse um carteiro que vem nos trazer um recado para a gente mesmo. E dentro dos relacionamentos amorosos não é diferente, ao contrário, é muito mais intenso. Porque dentro do relacionamento amoroso é onde eu coloco todos os meus desejos mais profundos e também as minhas frustrações, é onde eu trago toda a expectativa para a minha felicidade. Por isso muitas vezes a gente se frustra porque a gente colocou muitas expectativas em cima do outro que às vezes o outro nem sabe que está carregando toda essa responsabilidade. Então, o que é o espelho? Quando você olha no espelho, você vê a sua imagem refletida. O espelho é onde você pode se ver, não é? É onde você pode se olhar. Só que muitas pessoas não querem olhar o espelho. Algumas pessoas, e eu pergunto para você se você já fez isso, nunca olhou profundo nos olhos, nos seus olhos dentro do espelho, para ir lá dentro. Não é só ver o cabelo, ver o rosto, ver a roupa, ver como é que tá a maquiagem, ou se você é homem e não usa maquiagem, enfim, que só assim olha por ver a barba e tal. Não, eu tô falando olhar profundo nos seus olhos no espelho. As pessoas não gostam de se olhar, porque elas não gostam de encarar-se, elas não gostam de se ver, nem de se escutar. Então o espelho, para muitas pessoas, é meio que uma coisa assim que não posso ficar muito tempo olhando para ele, senão eu vou começar a ver coisas que eu não quero ver. É exatamente o que acontece nos nossos relacionamentos. Muitas vezes eu estou diante de uma pessoa que eu atraí exatamente porque eu preciso dessa pessoa do jeito que ela é. E aí eu não quero olhar, eu não quero ver o que está ali, eu não quero enxergar aquela pessoa. Às vezes, se eu fico muito tempo olhando, o que é que acontece no espelho quando a gente fica muito tempo olhando? A gente começa a ver os defeitos. Olha essa mancha aqui no rosto, esse nariz assim, esse olho assim, esse cabelo assim, esse queixo assim. A gente encontra defeito onde tem e onde não tem. E a gente começa a olhar e esses defeitos começam a aumentar porque a gente fica focando nos defeitos. Não é assim que a gente faz quando a gente se olha no espelho? Até que a gente desiste e sai do espelho. A gente sai do espelho, cada vez que a gente passa muito tempo lá, a gente às vezes sai mais triste do que quando a gente chegou. Então a gente passa a fazer do espelho apenas uma necessidade rápida para ver se está tudo bem assim, no geral, no superficial, mas lá no profundo, onde você vai olhar bem mais para dentro, não, para que eu vou fazer isso? Só vou me frustrar, só vou me entristecer, então eu não olho. A gente passa a vida inteira fugindo de olhar profundo. A gente passa a vida inteira fugindo de fazer a nossa escuta profunda. Só que, pensa comigo, se a gente não se escuta e se a gente não se olha, como a gente vai saber os passos que a gente quer para conduzir a nossa vida? Como a gente vai saber o caminho? Como a gente vai saber fazer as escolhas? Como a gente vai saber conduzir se a gente não está olhando, não está escutando? A falta de escuta de nós para nós faz com que a gente não saiba escutar o outro e não saiba ser escutado. A falta de enxergar-nos faz com que a gente não consiga enxergar o outro e não consiga ser vista. Então os relacionamentos
eles ficam meio que superficiais. A gente pode até achar que é um relacionamento profundo, mas ele fica num limite de profundidade, porque a gente tem medo de mergulhar e ver tudo que tem lá dentro. A gente tem receio de ir e de ser profundo. Então a gente fica vivendo na superficialidade das emoções e das relações. Eu ouço e escuto muitas mulheres e pessoas e casais, e homens e mulheres, dizendo pra mim: não, Fran, é seguro eu ir até aqui. Se eu me entregar demais, eu posso, como já aconteceu, eu vou me frustrar. E a gente percebe que a gente vive sempre na metade. No máximo, a gente está sempre na metade. Algumas pessoas menos, outras pessoas um pouquinho mais, mas a gente fica na metade. E quando a gente está na metade, a gente não fica inteiro em nada. Se a gente não fica inteiro em nada, a gente também não fica inteiramente feliz, inteiramente amado, inteiramente visto, inteiramente acolhido, inteiramente respeitado. E, por incrível que pareça, isso vai gerando frustrações, porque a gente gostaria, em algum nível lá dentro, de sermos inteiros, mas a gente, por medo, por fuga, por auto-boicote, por hábito e costume de não ser profundo, a gente fica na superfície das relações, das emoções, dos sentimentos, das experiências. Aí, como a gente fica no meio, a gente não completa as experiências. E quando a gente não completa as experiências, não completa os aprendizados. Como não completa os aprendizados, a gente repete no looping das experiências. Então, por exemplo, se eu repetir a sexta série, é porque eu não completei o aprendizado da sexta série na nossa escola. E aí eu vou ter que repetir a sexta série até completar o aprendizado. Mas eu nunca consigo completar o aprendizado, porque eu não quero chegar lá no fundo do aprendizado. Então eu vou ficar repetindo a sexta série. O que é isso? Eu vou ficar repetindo dentro da minha relação ou dentro de outras relações, desrespeito, falta de escuta, traição e todas essas coisas que machucam o nosso coração, porque existe um aprendizado para mim ali. Todas as experiências, sejam elas boas ou ruins, elas querem nos ensinar a chegar ao caminho do amor, porque todas as nossas falhas, todos os caminhos que nos levam a frustrações são desvios do caminho do amor. Todos esses caminhos são uma escolha por falta de escuta profunda. Toda vez que eu estou no caminho de sofrimento, é porque eu não consegui enxergar o melhor caminho, o caminho que ia me levar para a felicidade, para a plenitude. Eu não estou escutando o caminho que eu preciso ir. E eu só consigo escutar se eu vou bem profundo dentro de mim. A escuta verdadeira, ela vem de um silêncio. O silêncio da mente, o silêncio das emoções, o silêncio de todos os tumultos internos, porque é uma voz da consciência. A voz da nossa essência, ela é suave, baixinha e tranquila. E ela vem lá do fundo do nosso ser. É uma voz que não tem medo, não é baseado no medo, nem na escassez e nem em nenhuma dessas emoções que limitam a gente, mas é sempre uma voz de sabedoria, de bondade, de amor. É sempre uma voz que nos conecta para uma experiência mais elevada. Escutar essa voz é silenciar para ouvir. É ter a coragem de encontrar a verdade. E isso é uma outra coisa que a gente não quer ver. A verdade. A gente quer ficar ali, no mesmo lugar, mesmo que esse lugar não seja tão confortável, mas é um lugar que eu conheço, que eu já estou acostumada, então deixa eu ficar aqui. Não quero ver muita coisa, nem saber de muita coisa, porque senão eu vou ter que mudar muita coisa. E mudar dá trabalho, dói, sofre, não, deixa eu ficar aqui que é melhor. Então a gente fica sempre na metade das coisas, na metade das experiências, na metade da verdade, na metade da escuta, na metade do amor. Mas a gente quer o resultado do inteiro, né? A gente quer inteiro, mas a gente dá só metade. E a gente só permite metade, quando permite, né? Às vezes a gente faz menos do que isso.
E o engraçado é que a gente não percebe que a gente está fazendo isso. Como eu sempre repito aqui, 90%, 90 é muito. 90% dos nossos processos são inconscientes e subconscientes. A gente não enxerga os nossos padrões que fazem a gente nos manter naquele estado de ser. Só que todas as experiências, todas elas querem nos conduzir ao amor. As sombras, que são os nossos defeitos, as nossas invirtudes, os nossos hábitos nocivos, as sombras, elas também querem nos levar à luz por um caminho às vezes de sofrimento, mas aquele caminho vai nos fazer tirar algumas cascas, limpar alguns padrões de orgulho, de prepotência, de arrogância, de egoísmo, de achar que a gente é dono da verdade, ou de achar que a gente é uma vítima do mundo, ou achar que a gente tem que impor, competir, dominar o outro. Essas cascas, elas precisam sair. A gente, sem perceber, a gente vai nos conduzindo ao caminho do sofrimento. E esse sofrimento vai fazendo com que, como se fosse arrancado, essas tendências de orgulho, de vaidade, de prepotência, de egoísmo, e é como se fosse tirando os espinhos para que a gente possa estar de uma forma mais leve na vida. Então, o sofrimento, ele nada mais é do que uma forma de dobrar os nossos joelhos, de uma forma não literal, mas de uma forma figurada. Dobrar o nosso orgulho, nossa prepotência, a sensação de que é assim e acabou. Então, na verdade, todos os caminhos levam para o mesmo caminho, que é o amor. E todos eles servem para nos mostrar partes de nós. Serve para nos, como se fossem cortinas que fossem sendo abertas. Cada pessoa, cada situação, cada ser vai descortinando um pedacinho de nós, porque em cada uma delas existe um pedacinho de mim. Em cada paciente que eu atendo tem um pedacinho de mim. Cada pessoa que eu interajo tem um pedacinho de mim. Principalmente aquelas coisas que me incomodam no outro. É porque existe dentro de mim que eu não quero ver. Pode ser que você seja o oposto daquilo que te incomoda. Exemplo, imagine que você é uma pessoa extremamente caridosa, extremamente prestativa, extremamente disponível para ajudar o outro. E que você se incomoda com uma pessoa que só quer saber de si e só quer fazer as suas próprias coisas. Imagina que você se incomoda muito com essa pessoa, sendo você uma pessoa extremamente caridosa e disponível para o outro, e você vai dizer para mim: olha, Fran, isso que me incomoda no outro não tem nada a ver comigo, porque eu sou absolutamente disponível. E eu lhe digo: sim, tem a ver, mas são padrões que estão mais para dentro, são padrões que estão mais ocultos. E tenha certeza que essa forma de ser caridosa, ela existe através de um esforço ou de um valor para você. Tipo, você está gastando uma energia a mais porque provavelmente lá dentro do seu interior você gostaria de ficar tranquila fazendo as suas coisas, você gostaria de reduzir em alguns momentos. Parte de você gostaria de ficar quieta ou quieto, cuidando de você, e parte de você quer cuidar das pessoas. Existem muitas gavetas dentro do nosso subconsciente, então parte de nós quer fazer uma coisa, parte de nós quer fazer outra coisa, e quanto mais compartimentada está a nossa mente, ou seja, quanto mais opostos são os nossos desejos, mais a gente está em conflito interno, e menos a gente quer olhar para esse espelho para enxergar a verdade. Então, o que um relacionamento faz? O relacionamento amoroso, ele escancara, ele faz com que você não consiga não ver. E a nossa guerra dentro da relação é exatamente uma das coisas na guerra das nossas relações, é porque a gente não quer enxergar. A gente não quer ver aquilo que está no outro, que está dentro de mim. Porque eu estou me esforçando tanto para ser diferente, de repente vem o outro e escancara aquilo que eu estou fazendo todo esforço para ser diferente. Às vezes você está num relacionamento que o outro não tem muita responsabilidade com alguma área,
e que você tem muita responsabilidade para com essa área. Significa, dentro de tudo isso, aí você pode dizer, mas olha, Fran, eu sou oposto disso. Mas dentro disso, existe um esforço grande de você estar na responsabilidade daquela área. Provavelmente, se você pudesse, lá dentro, bem dentro de você, você gostaria de estar naquela posição, você gostaria de poder não ter muita responsabilidade. E aí você vê o outro ali do seu lado sem ter muita responsabilidade. Aquilo mexe, aquilo incomoda, aquilo vai mexer dentro de você e você vai tender a querer que o outro assuma as responsabilidades, pelo menos para ficar equânime, para você poder relaxar um pouco e dizer, ai, ok, vamos seguir adiante porque a gente agora está mais equilibrado. O outro não está me espelhando tanto, o outro não está me sacudindo tanto, o outro não está me exigindo que eu olhe tanto para isso. Então a gente vai meio que fugindo das nossas questões mais profundas, do que a gente precisa olhar. Cada relacionamento que traz esse presente para nós de nos vermos, ele é o relacionamento exato que a gente precisa para cada parte da nossa vida, para cada ciclo da nossa vida. Mesmo que seja o mesmo relacionamento, ele existe com muitos ciclos. E cada ciclo vai mostrar uma parte, é como se fossem vários relacionamentos em um. Cada ciclo vai nos mostrar uma parte nossa. E alguns vão ser mais desafiadores do que outros, mas todos vão estar ali com um único objetivo: fazer a gente crescer, fazer a gente evoluir, fazer a gente encontrar partes que a gente não quer assumir, que a gente quer excluir, que a gente quer apagar, que a gente quer colocar bem para longe da gente. Só que quando a gente faz isso, a gente se enfraquece. E a gente tenta ser uma coisa que a gente não é, para a gente não olhar para essas partes que a gente não quer ver, que a gente quer excluir da gente. Só que a força está em incluir todas as partes. Incluir os defeitos, incluir as qualidades, incluir as vitórias, incluir as frustrações, incluir aquelas partes de dor, aquelas partes de sofrimento, incluir aquela infância que você não gostou muito, incluir a forma que seus pais te trataram e pensar assim, ok, aconteceu, e agora que aconteceu, eu acolho, eu aceito e eu faço o melhor que eu tenho para fazer disso. Porque não funciona mesmo a gente ficar olhando para trás e negando significa não aceitando. Porque isso também é uma forma de negar. Quando eu não vejo é uma forma de negar. Quando eu não escuto é uma forma de negar. Quando eu não falo sobre é uma forma de negar. Quando eu excluo também é uma forma de negar. Quando eu julgo, quando eu acuso também é uma forma de negar. Todas essas formas nos fragmentam e nos enfraquecem. Mas quando a gente aceita todas as nossas partes e nos permite aprender com elas, a gente se fortalece, a nossa força vem daí. Quando a gente assume a nossa falha, a nossa condição humana. Quando a gente assume a nossa condição humana, nós nos tornamos mais humanos. E quando a gente se torna mais humano, a gente se torna mais forte e mais fácil de conviver, mais fácil de apoiar, mais fácil de amar, mais fácil de acolher o outro do jeito que é. E quanto mais perfeição a gente quer ser, quanto mais a gente exige da gente, quanto mais a gente acha que a gente só pode agir se a gente for perfeito, mais rígido a gente vai ser, mais exigente a gente vai ser, mais a gente vai fazer isso com o outro e mais difícil será os nossos relacionamentos. Quando a gente acha que a gente tem que ser perfeito, que a gente fica buscando e buscando a perfeição, a gente torna a nossa vida muito mais difícil, mais pesada, mais penosa, mais desafiadora. Mas quando a gente literalmente faz de um limão uma limonada, faz de alguma coisa que está ácida, que está azeda, que está alguma coisa desconfortável, a gente traz o melhor daquilo. Qual o melhor que eu posso trazer da minha infância? Porque todas as situações estão tentando me levar para o amor. Os desafios e as vitórias, os caminhos fáceis, os caminhos difíceis, todos eles estão tentando me levar para o amor. Então, o que eu faço dessa história que não foi legal para mim?
Essas partes que eu não quero ver, eu preciso amar essas partes, acolher e trazer à luz dessas partes. Quais foram as partes boas dessa parte ruim? O que essas partes ruins me trouxeram? Força, discernimento, alto valor, independência, coragem, estrutura, ousadia. Eu me impulsionei para frente e consegui vencer alguns medos por causa desses desafios. Enquanto eu não acolho esses desafios, eles são como buracos dentro de nós. E esses buracos, quando não são vistos nem escutados, eles aumentam de tamanho. E aí vem as compulsões, que nada mais é do que grandes buracos emocionais, onde a gente sente uma falta de algo muito grande e a gente precisa suprir esse algo com compulsão. Às vezes por bebida, por comida, por falar das pessoas, por comprar, por muitas formas, muitos hábitos para tentar fechar esse rombo que só aumenta, porque quanto mais a gente faz algo que não é exatamente tapar o buraco, mas olha para fora e tenta suprir ele com algo que é completamente diferente, mas ele vai aumentando porque ele quer ser visto, ele quer ser escutado, então ele vai gritar. E quando alguém é agressivo conosco ou consigo mesmo, aquilo é um grito, é um pedido de amor. Tem uma frase que eu ouvi um dia que é assim: me ame quando eu menos mereço, porque é esse momento que eu mais preciso. Isso significa que as pessoas todas querem ser amadas e querem amar, mas muitas vezes elas não estão dando conta porque elas não estão querendo olhar no espelho. Elas não estão incluindo as suas dores, as suas frustrações e as partes da sua vida que elas mesmas construíram, porque somos nós que construímos tudo da nossa história. Mas a gente não quer olhar para aquele espinho. Mas a gente só vai conseguir tirar o espinho se eu enxergar o espinho, se eu ver onde que ele está, se eu pegar nele, deixar ele sair e depois eu ali carinhosamente cuidar daquela ferida. A gente precisa cuidar das nossas feridas, olhar para elas com carinho e incluir todas as dores. Incluir também todas as pessoas que causaram, entre aspas, causaram, porque ninguém causa nenhuma ferida na gente. A gente é que permite, a gente é que escolhe, a gente é que atrai todas as situações. Então, a gente pode incluir essas pessoas que estiveram na trajetória dessas feridas e também trazer o perdão para elas e também trazer compaixão, trazer a sensação de humanidade, a sensação de ser uma pessoa que sabe fazer de algo ruim o melhor que pode se tornar. E quanto mais a gente consegue fazer isso, mais a gente vai trazendo sabedoria, leveza, discernimento e mais a gente vai conseguindo se relacionar com o outro. Então aquele espelho não vai me incomodar tanto, aquela pessoa que está refletindo a mim mesmo, sem eu perceber, sem eu querer, sem eu reconhecer. Ela vai, aqueles reflexos, eles vão diminuir e eu vou estar mais em paz. Às vezes eu reflito no meu relacionamento sem saber o comportamento do meu pai, o comportamento da minha mãe, o comportamento das mulheres da minha família ou dos homens da minha família. Então, às vezes, as mulheres da minha família são muito guerreiras, outras mulheres são muito tristes. De outras famílias, outras mulheres podem ser muito introspectivas, outras mulheres podem reclamar, outras podem se fazer de vítimas e se acostumar a se sentirem vítimas do mundo, das pessoas. Outras podem ter um comportamento de imposição, de domínio, de agressividade. Outras podem ter um padrão de posse, de achar que tudo que eu amo eu tenho que possuir. Outras podem ter um padrão de depressão e de tudo se calar e se isolar e querer que as coisas morram e que tudo acabe com uma impulsividade deprimente. Então existem muitas formas
Algumas podem ser extrovertidas e podem ser para cima e achar que tudo sorrir com tudo e achar que tudo é alegria. Outras podem ser muito divertidas e bem-humoradas e elevar todas as pessoas que chegam perto. Outras podem ser muito prestativas e gostar de servir as pessoas. Então, existem muitos padrões que nós aprendemos com a nossa família, observando, escutando, convivendo. E claro, lembrando que a gente escolhe a nossa família. A gente escolhe ela para quê? Para nos espelhar. Porque nós viemos à Terra, todos nós viemos à Terra, vida após vida, para cada passo trazer mais evolução, mais consciência, mais luz, mais amor. Cada passo da nossa história, ela tem uma finalidade, um objetivo de nos elevar à nossa melhor versão, a nos levar em sintonia com a nossa essência divina. Então, todas as pessoas e situações que estão conosco, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso relacionamento, eles servem desses espelhos que desde pequenininho eles estão ali nos mostrando as nossas tendências. Então a nossa infância foi a infância perfeita que nós precisamos para ativar as nossas inferioridades, para enxergá-las e curá-las, para enxergar nossos atributos, as nossas qualidades, para enxergá-las e potencializá-las. Então todas as fases da minha vida foram as fases perfeitas que eu precisei. A gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente emite aquilo que a gente precisa viver. Então, claro que se eu perguntar o que você quer viver, o que é que eu quero viver, a gente vai falar uma vida perfeita. E aí eu posso te perguntar, e o que a gente faz na prática para ter essa vida perfeita? O que a gente constrói? O que é a nossa energia ali para ter essa vida que a gente quer viver? Quanto que a gente constrói aquilo que a gente quer? Quanto que a gente coloca de empenho? Aí muitas pessoas que eu oriento em relação aos relacionamentos amorosos, elas dizem assim, Fran, mas eu tô fazendo tudo o que eu posso. Eu tô dando o melhor de mim, eu tô me anulando, eu tô cuidando do outro, eu tô fazendo tudo que o outro quer, eu tô fazendo tudo que eu posso. Tô dando tudo de mim e o outro não reconhece. E esse dar tudo não é o tudo, porque a gente nunca pode dar toda a nossa energia para o outro e ficar sem energia. A gente não pode dar toda a nossa felicidade para o outro e achar que a gente vai se anular e fazer tudo que o outro quer e é isso que vai nos trazer valor. Não. O desvalor atrai desvalor. A anulação atrai anulação. A falta de paciência atrai falta de paciência. A falta de tolerância atrai falta de tolerância. A falta de respeito, seja com você, seja com o outro, atrai falta de respeito. Se eu deixo de me respeitar para respeitar o outro, eu vou receber desrespeito. Porque tudo começa dentro de nós. Se eu quero trazer uma vida maravilhosa, eu tenho que me transformar numa pessoa maravilhosa. Para mim. E eu não estou falando de uma forma egoísta aqui. Eu estou falando em você ser a luz que você quer levar para o mundo. Você ser o próprio sol que você quer que brilhe. Você ser o próprio aroma que você quer que exale. Nós somos a nossa fonte. Então a fonte tem que vir de nós, não do outro. Isso é autorresponsabilidade, isso é discernimento, consciência. Eu não posso dar uma coisa e querer receber outra. Se eu estou me anulando para dar para o outro e achando que é tudo que eu posso fazer, se eu estou me anulando, eu vou trazer o que de volta? Anulação. Porque se eu plantar manga, eu vou colher manga, mas a gente não faz essa relação tão lógica e tão concreta assim das coisas. A gente meio que distorce um pouco a nossa forma de pensar, mas é simples assim. Se você está sentindo desvalor por você, você vai atrair desvalor, mesmo que por muitas máscaras a gente se faça como se estivesse se sentindo super valorizado.
E a gente fala com imposição, a gente diz, a gente comanda, a gente se arruma, a gente faz o cenário como se a gente estivesse se sentindo valorizada, mas dentro da gente o coração está chorando. E esse lugar dentro da gente tem uma força de 90% do que faz as coisas acontecerem. Então, a verdade interna é a verdade que vai ser espelhada no meu relacionamento. Não é o que eu quero, é o que eu sinto de mais profundo que vai ser espelhado. Não é o que eu estou tentando passar, é o que eu estou passando lá do fundo do meu coração. E o seu relacionamento, ele vai refletir isso. Porque o outro, dentro do casal, é o seu próximo mais próximo. É aquele que vai estar ali ressoando o tempo, 24 horas se vocês moram juntos, ou se vocês não moram juntos, mas vocês se conectam o tempo todo e conversam. Então, as ressonâncias são muito fortes. E os pensamentos e os sentimentos e a sexualidade, tudo isso conecta de uma forma muito poderosa. Então essa pessoa vai refletir muito fortemente a gente. Essa pessoa vai ser o maior espelho que eu tenho. E tem algumas pessoas que têm um relacionamento amoroso tranquilo, mas está engatilhado na filha, no filho, na mãe, no pai, que tem alguma situação para resolver com outra pessoa que não é necessariamente no relacionamento amoroso. Isso também pode acontecer. É menos comum, mas também acontece. E se você pensar assim, Fran, mas é só o meu pai que me engatilha, é só a minha mãe que me engatilha, e graças a Deus que é uma pessoa só que te engatilha. Imagine se fosse 2, 3, 10 pessoas, ia ser bem desafiador. Então, agradeça que é uma pessoa só que te engatilha, veja o que está te engatilhando, quais são os pontos que estão te incomodando e olhe no espelho. Deixa aquilo ir fundo e pergunte o que aquilo está tentando te mostrar, que caminho, que ponte que está tentando construir dentro de você para que você cure e encontre o amor, e encontre a escuta, e encontre a questão de se olhar e se ver. Às vezes, para a gente encontrar esse lugar profundo de escuta, a gente precisa estar vulnerável. Eu acredito na força da vulnerabilidade. A vulnerabilidade, para mim, tem grande poder e grande força. Você pensa numa pessoa que consegue o orgasmo sexual sem vulnerabilidade? Sem estar completamente entregue, desarmado? Você consegue imaginar alguém que está completamente conectado com Deus, no momento de fé profunda, sem vulnerabilidade com Deus? O objeto que você se conecta naquele momento, estar vulnerável, estar completamente sem defesas, sem armaduras, sem objeções, sem conflitos e sem desconfiança. É quando você está aberto, completamente presente e disponível para aquela pessoa. Estar vulnerável não é deixar de ser você, não é deixar de sair do seu centro e do seu empoderamento, da sua essência e da sua energia. É estar entregue àquela experiência 100%. É estar pronto para vivê-la na sua mais profunda intensidade. É você estar sem máscaras, sem precisar se defender, sem precisar atacar, sem precisar se esconder, sem precisar nada que lhe machuque. É você estar completamente confiante. Para mim, um estado de vulnerabilidade é um estado muito poderoso. Então, quando a gente consegue encontrar esse estado de vulnerabilidade interna da gente pra gente, em alguns momentos que a gente consegue se desnudar pra gente e olhar e ver todas as qualidades e defeitos, sombras e luz, e a gente consegue acolher tudo isso e juntar os nossos pedacinhos e honrar tudo, respeitar tudo, amar tudo, perdoar tudo e
traçar o próximo passo apesar de tudo, incluindo tudo. E quando a gente diz está tudo bem, foi isso que eu dei conta de viver, foi isso que as pessoas deram conta de me dar, foi isso que aconteceu e aconteceu, está completado, está feito e eu posso seguir adiante daqui para frente. Eu posso construir novos caminhos e eu posso mudar a rota. Entenda com toda clareza que nós estamos livres sempre. Nós somos livres para mudar os passos, andar para frente, para trás, para cima, voar, nos prender, rastejar. Nós somos livres. Então, se tem alguma situação que você não está gostando, mude, transforme, refaça, ajuste, pense, medite antes de fazer. Porque não deve ser por um impulso infantil ou por uma sensação de que enchi o saco e não quero mais, e uma escolha imatura, não. Para a gente poder parar de ir para a escuridão, que é sofrimentos e filhos do sofrimento, nós precisamos saber fazer escolhas maduras, responsáveis, prudentes, conectadas com a sabedoria divina. E como a gente vai fazer isso? A gente vai ter que silenciar e olhar para dentro. Como a gente faz isso? Meditando, lendo coisas boas, silenciando a mente, silenciando as emoções, parando de dar vazão a coisas negativas, pensamentos negativos, disputas, guerras, competições, comparações, medo. Todas essas frequências nos afastam da verdade e nos conectam com o sofrimento e com a ilusão. Então, quando a gente vai para dentro e medita, repete. Tem pessoas que falam assim para mim: Fran, eu não estou conseguindo, eu estou meditando, eu estou fazendo as frases que são uma técnica do nosso método Rama, que é um método que eu montei dentro do curso de relacionamento. E algumas pessoas falam: Fran, eu não estou conseguindo. E eu falo: quantas vezes você repetiu isso, né? Quanto tempo você está repetindo? Eu estou repetindo há poucos dias, ou há uma semana, ou há 2 meses, ou há 1 mês. E continue repetindo, porque às vezes a gente vive 50 anos, ou 30 vidas, ou um tempo muito longo que a gente está repetindo um padrão, e aí a gente quer transformar o padrão assim, muito rapidamente. Tem pessoas que transformam muito rapidamente, mas tem pessoas que precisam de mais tempo porque aquilo está mais grudado. E o que deixa alguma coisa grudada? Teimosia, resistência, vitimização, orgulho. Esses atributos, que são algumas das nossas sombras, eles nos impedem de soltar. Então tem partes de nós que são muito teimosas e fica ali: eu quero, porque tem que ser assim, e se prendem, mesmo que seja alguma coisa que doa muito, tá ali preso a essa coisa que tá doendo. E a gente fica grudado, não solta. Então a gente tem que aprender a abrir a mão e soltar. Liberar a teimosia, liberar a resistência, liberar a vitimização, liberar orgulho para que as coisas possam acontecer. Trazer no lugar humildade, fluxo, desapego, sabedoria de deixar fluir. Essa humildade, essa sabedoria de deixar o fluxo, de aprender com o que está acontecendo, de entender que eu não sou dona da verdade, que eu não sou melhor e nem pior que o outro. Então deixar as coisas fluírem. Ok, é um dia de chuva, eu vou aprender com um dia de chuva. É com um dia de sol, eu vou aprender com um dia de sol. É muito sol, ok, eu vou botar um biquíni, vou tomar um banho de chuveiro e ficar molhada dentro de casa. É muito frio, eu vou colocar todas as roupas que eu tenho juntas. Eu lembro que a gente foi agora para o sul, eu e meu marido, e a gente estava com muito frio lá. A gente estava com 6 graus, para mim 6 graus é muito frio. E a gente estava num lugar sem aquecedor. E
Eu botava todas as roupas que quase que eu tinha na mala, eu botava 8, eu fiquei com 8 blusas, poncho e muita coisa aí, cobertor. E, e depois, nossa, a gente ia cozinhar, e cozinhar era uma coisa muito boa, porque a gente ficava perto do fogão e o frio passava. Então, a gente fez daquele momento o melhor momento que a gente pôde fazer dentro do que a gente tinha. Mas a gente ficasse ali reclamando, a gente não ia nem resolver e nem resolver. A gente só ia sofrer e aumentar o sofrimento. Então a gente sempre tem a oportunidade de encontrar soluções ou manter os problemas, manter os desafios e os obstáculos. É o que a gente vai fazer com eles que vai crescer a nossa vida ou não crescer a nossa vida. Então é importante a gente ter paciência com o nosso processo, paciência com o nosso relacionamento, paciência com a pessoa que está ali diante de mim. Aquilo que me espelha, aquilo que está me incomodando no outro, é algo que eu posso olhar para dentro de mim e ter essa paciência, essa humanidade de dizer, tá tudo bem, deixa eu fazer o melhor que eu tenho com isso aqui agora, o que eu escolho fazer. Quais são as minhas escolhas? E aquelas escolhas que eu fizer, eu tenho que assumir as consequências dessa escolha. Com qualquer ação que aquilo vai dar, qualquer consequência que aquilo gerar, eu preciso assumi-las. E isso também é autorresponsabilidade. Assumir as consequências da nossa escolha. Se a gente não gostar das consequências, a gente pode fazer novas escolhas. Mas para a gente não ficar tendo que toda hora fazer novas escolhas, a gente pode pensar um pouco antes de agir. A gente pode encontrar a sabedoria aqui dentro, escutar novamente o nosso coração, escutar novamente a nossa consciência e permitir com humildade mudar o que a gente precisa mudar dentro da gente para fazer escolhas mais assertivas. Se tem muita confusão ao redor da nossa vida, é porque a falta de escuta está muito grande. Se tem muito conflito e muita briga ao nosso redor, é porque a nossa falta de escutar a si mesmo, está muito grande. A minha realidade está muito superficial, eu não estou querendo ir fundo dentro de mim. Então, é um chamado para que eu possa ir fundo. Ou seja, todas as situações eles vão todas as situações eles vão fazer eu ir para o caminho do amor. Se eu resisto, aquilo que dói persiste. Tudo que eu resisto persiste. Então, se eu quero que alguma coisa voe ou flua na minha vida, eu preciso permitir que ela flua, soltando, desapegando, aprendendo, com humildade, com sabedoria, com leveza, com bom humor, com tranquilidade, deixando as coisas passar. Sabe, tem uma história que diz que um rei, ele recebeu um anel de um mago. E esse mago entregou um anel e dentro desse anel tinha uma coisa que abria assim e tinha um bilhetezinho dentro do anel. E aí o mago falou para o rei e deu esse recado, deu o anel e foi embora. O mago falou assim para o rei, olha, dentro desse anel tem uma coisa muito poderosa. Tem uma coisa que quando você abrir, você só vai poder usar uma vez. Mas use no momento de maior dificuldade da sua vida, quando você não tiver saída. Porque é a única vez que você vai poder usar. Você só vai poder usar uma única vez. Então saiba que você vai usar aquilo só no último momento, no extremo da sua vida. E o mago foi embora. E aí o rei passou por uma tempestade muito grande no seu castelo, muita chuva, muito vento, e derrubou o muro, uma parte do muro do castelo, e ele olhou para o anel e disse, nossa, é muito desafiador isso aqui, porque esse muro é muito forte, e essa tempestade, esses raios, esses trovões,
e as árvores que passavam naquelas enxurradas de água que derrubou o muro do castelo. E muitas pessoas estavam gritando e muita gente precisando de ajuda. E ele pensou em abrir o anel e disse: não, eu ainda não vou abrir o anel. Eu vou dar um jeito. E aí juntou todo o exército dele, ajudou todo mundo, tirou a árvore, reconstruiu o muro. E ele conseguiu ajustar tudo. E aí passou o tempo e outras coisas graves foram acontecendo. E ele foi atacado dentro do castelo por outros soldados de outros reinos. E quando ele estava sendo atacado, ele olhou o anel e ele pensou: agora é o momento de abrir. Depois ele pensou: não, eu vou conseguir superar isso, eu vou conseguir passar por isso. E aí ele conseguiu, ele usou os dons que ele tinha de arte marcial e ele chamou o exército e ele prendeu os soldados e ele mandou uma carta para o outro rei e tudo se resolveu da forma que deu. E passou mais um tempo e esse rei em outro momento foi encurralado por esse mesmo exército e veio muitos exércitos e ele estava sozinho, encurralado. E aí ele pensou: nossa, agora eu vou morrer, eu vou abrir esse anel. E aí ele abriu o anel. E aí ele viu que tinha um bilhetinho lá dentro. E quando ele abriu o bilhete, tinha escrito: isso também vai passar. Aguente que isso também vai passar. E esse era o grande segredo do mago. A sensação de que relaxe, isso vai passar. Permita, faça o seu melhor e saiba que isso vai passar. De uma forma ou de outra isso vai passar. A alegria, a tristeza, a dor, a morte, a vida, tudo vai passar e trazer o seu melhor e os aprendizados disso. E você pode viver a sua vida entendendo que tudo vai passar. E dentro disso a gente pode ir entendendo que a gente pode estar inteiro e pleno em cada experiência. A gente não precisa estar vivendo metade de nada. Em cada momento a gente pode estar vivendo inteiro em tudo. Então, se você é uma mulher dona de casa que está trabalhando e que está cuidando dos filhos e que está cuidando do marido e que tem tantas coisas ao mesmo tempo para fazer, e você pensa: meu Deus, eu tenho que escolher entre ser mulher e ser mãe. Eu tenho que escolher entre cuidar do meu filho e cuidar de mim. E eu lhe digo que não, você não precisa escolher. Você pode fazer um e outro. Você não precisa escolher um ou outro. Você pode escolher fazer um pouquinho de cada coisa e dar atenção a um pouco de cada coisa, sabendo escutar o que é prioridade para cada momento. E se sua prioridade estiver muito distorcida, é um chamado para a escuta profunda. É um chamado para enxergar mais profundo dentro da gente. Então, eu posso sim amar a mim e amar ao outro ao mesmo tempo. Eu posso cuidar de mim e cuidar do outro. Eu posso cuidar do outro sem descuidar de mim. Eu posso cuidar de mim sem descuidar do outro, porque o cuidado interno é um estado de consciência. Assim como a paz, a felicidade, a alegria, a segurança, o valor, a autoconfiança é um estado interno. Quando eu me abandono, é um estado interno que se reflete no externo. Mas quando eu me amo e cuido de mim, também é um reflexo interno. A minha voz vai refletir isso com mansuetude, segurança e firmeza. As minhas ações vão refletir isso. Então, se eu tenho 5 minutos para dar banho no meu filho, eu posso dar banho no meu filho gritando, puxando o cabelo dele, falando um monte de coisa: meu Deus, eu não tenho tempo, você isso, você aquilo. Eu posso, com o mesmo 5 minutos, com velocidade, o mesmo 5 minutos, eu posso trazer qualidade, cuidado, escuta e amorosidade. Não é porque a gente faz poucas coisas ou muitas coisas que a gente deve estar ansioso, agitado, nervoso. A gente pode fazer as mesmas coisas, preservando o nosso estado de autocuidado, preservando o nosso estado de alto valor, de respeito por nós, pela nossa energia, pelo nosso campo, pelo nosso propósito,
pela nossa frequência de luz. Porque quando a gente se mantém na nossa frequência de luz, a gente começa, só por manter a frequência interna de luz, a gente começa a organizar e tudo que está ao nosso redor vai entrando em paz. Quando a gente mantém a nossa frequência de nobreza, de amor, que é não julgar, não condenar, não atacar, não culpar, não querer que o outro resolva a nossa vida, não achar que o outro é responsável pela nossa felicidade. Quando eu não faço esse movimento e trago a nobreza, que é acolher, aceitar, manter a minha força, o respeito, o valor por mim, pelo outro, pelo que eu concordo, pelo que eu não concordo, pelo que eu enxergo em todos os sentidos, lembra que eu posso abençoar, mesmo aquilo que eu não gosto, eu abençoo e sigo, mas eu não preciso maldizer aquilo que eu não gosto. Isso é nobreza. Então, quando eu mantenho-me no meu estado de nobreza, de grandeza interior, eu mantenho isso e passo por desafios e mantenho-me nobre, é como se eu fizesse uma mágica de energia, não só dentro da minha vida, mas ao redor de tudo que está me tocando. E isso alcança o planeta, alcança a humanidade muito além do que a gente imagina. Quando eu me mantenho no meu estado nobre, no meu estado de amor, no meu estado de luz, eu faço milagres na minha vida e no meu entorno. Isso é desafiador? Claro que é desafiador. A gente está aqui, a gente escolheu estar nessa escola ou nesse laboratório lindo que é a Terra, mas é possível, sim, é possível. Algumas pessoas conseguem, outras ainda não, mas todas têm o potencial de conseguir se manter no seu estado de vibração elevada, encontrar os seus espelhos e trabalhar eles com compaixão, com carinho, com escuta, com presença, sem julgamento, sem crítica, sem condenação, sem imposição, sem domínio sobre o outro, mas com autodomínio. Então, quando eu me coloco para praticar isso no meu dia a dia mais e mais, eu vou criando uma força como um sol. Dia a dia, passo a passo, eu vou criando esse poder de ser íntegro na minha divindade, no meu centramento, na minha capacidade de ser o espelho da luz maior, de ser novamente a imagem e semelhança de Deus, de ser novamente a imagem e semelhança do amor incondicional do universo, porque essa é a nossa verdadeira origem, é a nossa verdadeira natureza, é a nossa verdadeira essência. Por causa disso, todos os caminhos estão ali para nos levar ao amor. Podemos aprender pelo amor, podemos aprender pela dor, apenas nós vamos escolher. Todos os desafios podem se manter na nossa vida, ou eles podem ser transmutados e eles podem fluir para longe quando a gente acolhe, aceita, compreende, aprende e flui. Chegou um problema na sua vida, uma dificuldade, um desafio? Observa, escuta, acolhe, compreende, aprende e solta. Não fica grudado com o que te machuca. Aprende e solta. Escuta o que aquilo está querendo lhe dizer no mais profundo da sua essência e solta. Assim a gente vai crescendo e subindo degraus, em vez de ficar parada ou andar para trás igual caranguejo. A gente pode estar subindo e subindo e quanto mais a gente consegue lidar com esses desafios, mais luz chega para nós. Porque tudo que a gente emana do nosso corpo, pensamento, sentimento, energia, ação, a gente está produzindo um campo que volta com tudo para dentro, para nós. É um campo magnético que faz tudo voltar para a gente. Então, o que eu quero que volte para mim? Eu quero que volte para mim amor, respeito, bondade, doçura. Então eu preciso emanar isso verdadeiramente, sem cessar,
essa energia que eu quero que volte, porque as energias estão voltando e elas estão voltando apenas as que eu estou emitindo. E se eu quero mudar o que eu recebo, eu tenho que mudar o que eu estou doando. Assim são os relacionamentos. Quando eu vou compreendendo o outro, abraçando o outro, compartilhando, conversando, dialogando, amando, respeitando, emitindo a minha bondade, o meu centramento, a minha humanidade, de acolher, de compreender, de ser o meu melhor, naturalmente isso vai voltando, naturalmente isso vai trazendo esse ajuste, porque tudo é amor. E tudo que está indo para nós, tudo que está vindo para nós, está ali com o objetivo de nos trazer de volta para a nossa essência. O fluxo é esse, o fluxo natural é esse, nos trazer de volta para a nossa essência. O relacionamento está ali para nos trazer de volta para a nossa essência. E quando a gente resiste, a gente entra em sofrimento. Mas quando a gente permite aprender com humildade, a gente consegue entender a história e passar pela ponte. A humildade é a nossa capacidade de ser igualmente especial ao outro, de entender o valor de tudo como um valor importante. A humildade é a consciência divina que me diz que eu não sou nem superior a nada nem a ninguém e nem inferior a nada nem a ninguém. Eu sou igualmente especial, mesmo sendo diferente, mas eu sou igualmente especial. Então eu posso ter a humildade de entender-me e de entender o outro, sem ser superior e sem ser inferior. Então eu vou acolhendo e amando, aprendendo e seguindo. Assim a minha vida vai ficando mais leve nos relacionamentos. Em vez de eu empombar, de eu resistir, eu posso trazer uma leveza, um sorriso, um bom humor, um acolhimento, uma nova versão de mim mesmo e melhorar ainda mais a cada dia. E é uma linda dança. A vida é uma linda dança, o relacionamento é uma linda dança, onde a gente aprende a mudar os passos quando necessário. E quando a gente muda o passo, naturalmente o outro que está ali conosco vai mudar o passo também. É uma linda dança que a gente pode se divertir ou a gente pode dançar todo rígido e duro. A gente pode fazer dessa nossa linda vida um momento de alegria, um momento de dança, de arte, de divertimento. Porque é possível a gente olhar num dia de chuva com sol ou o arco-íris ou as nuvens escuras. A gente sempre tem opções de ser o nosso melhor, de ser a nossa melhor versão e de trazer para o nosso relacionamento espelhos positivos. Porque existem os espelhos positivos. Quando você olha a nobreza do outro, entende que você está admirando aquele ser pela nobreza, significa que você também tem nobreza. Se você está olhando para aquele ser e admirando a bondade daquele ser, significa que você também tem bondade. Porque os espelhos, eles refletem o que você tem lá dentro de você. Então, a partir de hoje, olhe no espelho mais vezes. Olhe dentro dos seus olhos. Não tenha medo de enxergar, porque as sombras estão ali dentro. Ou você vai amá-las, acolhê-las, integrar e incluí-las para transmutá-las, ou elas vão ficar ali te assombrando e te impedindo de ser feliz. Então tenha coragem, acolha os defeitos e qualidades e se ame do jeito que você é. Vai melhorando os aspectos, ajustando o que você precisa sem deixar de se amar. Sem deixar de se valorizar e sem deixar de ser o que você quer ser na sua melhor versão. Vai sendo gentil dessa forma com você. Vai sendo gentil dessa forma com o seu relacionamento. A gente não veio aqui para ser perfeito. A gente veio aqui para ser amor. E quando a gente é amor, naturalmente as coisas são mais aprumadas e funcionam. Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Agradeço o amor, o carinho, a presença e a jornada juntos. Beijo no coração. Fica com Deus. Até mais.